Graças, paz, irmãos. É um privilégio estar aqui novamente com os irmãos. Estive aqui no mês passado e é sempre uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar a palavra do nosso Deus. Então, vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós leremos e aprenderemos hoje esse texto de Atos 3, do versículo 1 até o versículo de número 10. Atos, capítulo 3, leremos do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Irmãos, essa é uma história conhecida que fala sobre um coxo, a cura de um coxo de nascença, e é interessante que a gente imagine um pouco como foi a vida desse homem até chegar a esse encontro com Pedro e João. Porque se a gente pensa numa infância, por exemplo, desse homem, a gente lembra de alguém que não podia correr, não podia acompanhar as outras crianças, não podia fazer as coisas que as outras crianças faziam, alguém que era limitado, que tinha essa exclusão por conta da sua deficiência física, que talvez fosse isolado, que talvez não tivesse amigos. Então, é esse o cenário. É nesse cenário que nós temos a vida desse homem, desse coxo. Quando, de repente, a gente pensa que esse homem chegou na juventude, talvez a situação dele não tenha mudado tanto. Talvez o máximo de contato que ele tenha tido com algumas pessoas seja com aquelas pessoas que colocaram ele na porta do templo para pedir esmola. Talvez esse tenha sido o maior ponto de contato dele com a sociedade. Até porque acontecia uma exclusão daqueles que eram deficientes físicos nesse período, principalmente. Mas a gente vai ver que Deus vai exceder a expectativa desse homem. E o que eu quero chamar a atenção essa noite é para o fato de que Deus também excede a nossa expectativa. Esse homem esperava receber prata, ouro, alguma esmola, mas recebeu algo muito melhor. Por isso, o tema do sermão de hoje é levante e ande, quando Deus excede a nossa expectativa. E nós conseguimos ver que Deus excede essa expectativa, supera a nossa expectativa, primeiro reconhecendo as nossas limitações, que é o que nos ensina o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 3, reconhecendo as nossas limitações. O versículo 1 diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então, eles não oravam no templo uma vez ou outra, mas eles iam diariamente ao templo para a oração da hora nona. E aqui não tem um ato supersticioso de quem vai somente para que as pessoas orem e vejam que ele está orando. Quem fazia isso eram os fariseus, tanto que Jesus em Mateus 6 adverte
os fariseus para que eles não orem em pé nas sinagogas, para que sejam vistos pelos outros. Mas eles tinham essa prática de todos os dias, naquele horário, que essa hora nona era às 3 da tarde, estar ali no templo para orar. Então, eles estavam diante do Senhor. Eles estavam diante de Deus todos os dias. E isso nos chama a atenção para a primeira aplicação para a nossa vida. Nós também somos chamados a ter uma vida de oração, uma vida com Deus. Nós também somos chamados a intencionalmente separar momentos para que a gente se aproxime do Senhor, para que a gente busque ao Senhor, para que a gente leia a Bíblia, para que a gente ore. Essa intenção de nos aproximarmos do Senhor deve estar presente na nossa vida. Então, separe tempo para buscar a Deus, para se aproximar do Senhor, para ler a palavra de Deus, para fazer o culto doméstico. Separe tempo para estar com Deus. Os discípulos faziam isso. E quando a gente olha para a vida de Jesus Cristo, nós percebemos também que Jesus Cristo fazia isso. Não é raro lermos a Bíblia e acharmos versículos em que a gente lê: Jesus Cristo se retirou para orar. Jesus Cristo se retirou para orar. E se ele se retirar para orar, nós precisamos ainda mais orarmos, estarmos diante de Deus. Além disso, o texto vai nos mostrar no versículo 2 que quando nós nos colocamos diante do nosso Deus, ele nos dá a oportunidade de ajudar as pessoas. O texto diz, no versículo 2, era levado um coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Como eu falei, havia uma exclusão dos deficientes físicos. Eles não tinham uma profissão, não era ensinado uma profissão, não tinha nenhum tipo de acessibilidade. Por isso, o máximo que eles conseguiam era estar na porta do templo. Porque também havia uma questão de se sentir indigno de entrar no templo. Isso era uma exceção apenas nas igrejas de verdade, nas comunidades de fé, onde não havia essa exclusão, onde havia uma provisão de alimento para essas pessoas, de sustento. Isso era uma exceção da igreja. Agora, os fariseus passavam por ali e, ao dar uma esmola, acreditavam que estavam fazendo o melhor que eles podiam, que as pessoas estavam vendo, e que as pessoas estavam olhando e falando: nossa, que homem de Deus, está dando esmola para aquele homem que está à porta do templo. Mas Pedro e João, eles vão além. Esse homem era carregado à porta do templo, irmãos. E quando a gente pensa nesse texto, aplicando para a nossa vida, nós devemos pensar: com qual intenção nós temos ajudado as pessoas? Será que nós temos de fato ajudado elas? Porque as pessoas não ensinavam a Deus sobre Deus para esse homem. As pessoas não colocavam esse homem dentro do templo, as pessoas não tentavam de fato mudar a vida dele. As pessoas tentavam dar uma solução temporária para que ele comesse naquele dia e não passasse fome naquele dia. Isso nos leva a pensar: onde é que nós temos levado as pessoas ao nosso redor? Porque as pessoas levavam esse homem à porta do templo e achavam que estavam fazendo o máximo, o bastante, que as outras pessoas ao redor iam adorá-las. Mas será que nós temos levado as pessoas ao nosso redor apenas à porta do templo? Ou será que nós temos levado essas pessoas à presença de Deus? Que é onde elas são realmente transformadas. Aquele homem não seria transformado ficando à porta do templo, mas seria transformado estando diante do Senhor. Nós também devemos pensar se as pessoas não têm nos levado a algum lugar, se nós não temos sido influenciados a estar em algum lugar, se não temos sido levados pelas filosofias que aparecem no mundo, se aquilo que incomoda a Deus e incomoda a palavra de Deus não tem deixado de nos incomodar,
Ou seja, se não temos no sentido acomodados nesse mundo. Por isso, então, nós vimos que essa primeira atitude é reconhecer as nossas limitações. Se coloque em oração, confie na providência de Deus e enxergue a oportunidade de ajudar as pessoas. A segunda atitude, para que a gente de fato levante, ande e veja Deus excedendo essa expectativa, é confiar na providência dele. Versículo 3 diz: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. O texto nos passa a ideia que era um estado constante de súplica. Esse homem provavelmente ficava o dia inteiro pedindo que lhe dessem uma esmola. E a expectativa dele era por isso, por algum bem, por algum valor, talvez por algum alimento. Nós devemos pensar qual é a nossa expectativa quando estamos diante do Senhor. Talvez a sua expectativa hoje não tenha sido cultuar a Deus. Talvez você veio aqui porque você falou assim: eu vou na igreja porque eu vou me sentir melhor, eu só quero me sentir melhor. Eu só quero conseguir mais dinheiro para pagar tal conta. Eu só quero ser curado de tal coisa. Talvez essa seja a sua expectativa, porque a expectativa desse homem era receber uma esmola para que ele tivesse sustento naquele dia. Só que, assim como Deus tinha muito mais do que esse homem esperava, Ele também tem muito mais para nós. Ele não tem só o fato de virmos até aqui porque a gente se sente melhor. Mesmo sem nos sentirmos melhor, nós viemos aqui para adorar o único Deus vivo e verdadeiro, porque culto significa serviço. Então não viemos para sermos cultuados, mas para cultuar a Deus. É algo muito maior do que a gente pede, é algo muito maior do que a gente pensa. Por isso a salvação é um dom que nos alcança sem que a gente mereça. Por isso Deus exerce misericórdia muito além do que a gente merece. Talvez você esteja orando por uma solução imediata, algo que você quer que seja sanado agora, um curativo, e não de verdade a cura daquilo que você precisa, porque você talvez esteja totalmente desacreditado como esse homem estava. Ele não acreditava mais que ele poderia ser curado. O que ele pede é uma esmola para ele ir sobrevivendo. E talvez esse descrédito, em alguma circunstância, tome conta do nosso coração, pelo fato de nós orarmos muito tempo por alguma coisa, pelo fato de nós pedirmos há muito tempo a Deus para que Ele faça alguma coisa. Mas nós não devemos deixar de crer que Deus, Ele continua superando e excedendo a nossa expectativa. Ele continua fazendo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mesmo que a gente não enxergue. E precisamos saber que essa providência de Deus é mais do que nós pedimos. O versículo 4 diz: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E aí continua, o versículo 5, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Quando o texto diz que o Pedro fitou, significa que ele olhou firmemente para aquele homem e disse: olha para nós. Porque aquele homem tinha tamanha vergonha que provavelmente ele pediu a esmola sem nem olhar. Talvez ele estivesse com a cabeça baixa, provavelmente ele estava com a cabeça baixa, de vergonha de estar ali pedindo uma esmola. E isso também é um espelho das circunstâncias que tomam conta da nossa vida. Talvez a gente esteja tão cansado, talvez a gente esteja tão abatido, que a gente não consegue nem mais levantar a cabeça para pedir algo a Deus. Talvez a gente esteja tão aflito, tão angustiado, a gente já tenha chorado tanto, que a gente não consegue nem sussurrar e orar. Mas eu tenho que te dizer que, até mesmo quando nós questionamos a Deus,
pelas coisas que ele faz. Isso é uma oração diante dele. Até mesmo quando nós perguntamos a ele o motivo das coisas, isso é uma oração diante dele. Nós temos no livro dos Salmos diversos relatos dos salmistas falando. Salmistas que falam, por que está abatido a minha alma? E ele falando para a própria alma. Mas ele está, no fundo, questionando a Deus. Nós precisamos saber que, apesar das circunstâncias da vida fazerem com que a gente abaixe a cabeça, o nosso Deus excede a nossa expectativa e levanta a nossa cabeça. Por isso Pedro disse, para esse homem, para ele olhar, aqui o que Pedro pede é um olhar firme, um olhar atento. Só que ele ainda não entendeu. No versículo 5 diz que ele esperava receber alguma coisa. Então o pensamento desse homem coxo é, eu pedi alguma coisa, esse homem falou, olha para mim, então ele tem algo especial, talvez uma quantia que eu não esperava, talvez alguma coisa muito valiosa, algum bem, alguma coisa fora do comum, mas era algo fora do comum dentro daquilo que ele estava pensando, dentro do contexto de um bem material, dentro do contexto de dinheiro ou de algum tipo de mantimento, mas ele é surpreendido. Por isso, nós, além de confiar na providência do Senhor, nós devemos também confiar no poder dele. Versículo 6 diz, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aqui, quando Pedro se refere a Jesus Cristo como o Nazareno, ele está lembrando da raiz mais humilde de Jesus Cristo. Ele não fala em nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis, mas ele fala da origem de Jesus, Jesus Cristo, o Nazareno, porque ele chama a atenção para a natureza humana de Cristo, para o fato de Jesus Cristo ter vindo, morrido na cruz do Calvário, ressuscitado, salvado o seu povo. E ele chama a atenção para o fato de que ele não tem prata, ele não tem ouro, mas o que ele tem é muito mais precioso. Quando nós vemos esse mas aqui, ele simboliza algo muito maior do que o que veio antes. Então Pedro, ele diz assim, olha, apesar de eu não ter prata, apesar de eu não ter ouro, eu tenho algo muito valioso, muito mais valioso. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E talvez você possa pensar que aquilo que foi dado de mais valioso aqui foi a capacidade de andar, mas não foi, irmãos. Aquilo que foi proporcionado de mais valioso aqui foi a salvação em Cristo Jesus. Porque esse homem poderia ter continuado coxo, mas ele estaria salvo em Cristo Jesus. E aí o que eu tenho para te dizer pode ser que você continue passando pela dificuldade e pela tribulação pela qual você passa. Pode ser que ela não passe como uma mágica, mas se você tem a Jesus como Senhor e Salvador, você está salvo. E a sua esperança excede o sofrimento que esse mundo proporciona. Então, que esse seja o seu conforto, que você olhe para a eternidade. Além disso, quando nós vemos esse relato aqui, isso nos chama a atenção para o fato de que a salvação é muito maior do que o milagre. Nós vivemos um período em que as pessoas exaltam o milagre, a coisa extraordinária, aquilo que é feito de um dia para o outro, de uma hora para outra. E se realmente aconteceu, deve ser exaltado. Mas estão subestimando o maior milagre de todos, que é a salvação em Cristo Jesus. Paulo, por exemplo, ele não recebeu o milagre que ele esperava. Ele morreu com um espinho na carne. Moisés, ele não viu a terra prometida. Davi, a espada não se afastou da casa dele, como o profeta Natã tinha profetizado a ele. Mas, apesar desses homens terem sofrido tanto, e aliás, nem o próprio Jesus recebeu o que pediu, Se possível, passa de mim esse cálice.
apesar desses homens terem sofrido tanto, eles sofreram por Cristo. Eles viveram na prática que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E no sofrimento deles, Cristo estava presente. No texto em que fala sobre Paulo e o espinho na carne, não temos o relato do que era, do que incomodava, se era uma doença, se era outra coisa que incomodava ele. Nós não temos, ninguém chegou a uma conclusão ainda, mas sabemos que o Senhor estava com ele. Eu já falei no último sermão aqui sobre o Charles Spurgeon, que sofria com depressões terríveis, com crises depressivas. Lutero também sofreu muito, não com depressão, mas ele tinha diagnosticadas 39 doenças. E ele fez o que fez. Ele escreveu o que escreveu. Imagina se ele fosse são. O que eu quero dizer é que aquilo que aflige o nosso coração não deve nos fazer deixar de crer no Deus da nossa salvação. Não deixe de crer em Deus. Mesmo se o seu problema for com seus filhos, se o problema for no trabalho, se o seu problema for no seu casamento, não deixe de confiar em Deus e de acreditar que Ele está com você. O texto segue no versículo 7, dizendo: e tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Esse ato de tomar pela mão direita é um ato característico do ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo fez isso algumas vezes, tomando pessoas pela mão direita, levantando-as e assim operando milagre. E uma outra coisa que nós precisamos relembrar é o fato de que essa era uma autoridade dada aos apóstolos. Eles podiam, de fato, curar. É uma autoridade dada especificamente aos apóstolos. Algo que não existe mais. Ninguém pode dizer que tem hoje autoridade apostólica nenhuma, mas esses homens tinham, de fato, autoridade para curar em nome de Jesus Cristo. E esse homem, ele não só se levanta, mas ele salta. Versículo 8 diz: de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Meus irmãos, nós precisamos crer que, apesar da circunstância desfavorável, é o Senhor quem pega na nossa mão e nos levanta. E Ele, de novo, fez isso em Cristo Jesus. A gente não conseguia levantar a mão, a gente não conseguia se levantar, porque morto não consegue se levantar. E a gente estava morto em nossos delitos e pecados. Tem gente que acha que é como se você levantasse a mão e aí Jesus puxasse você e te colocasse de pé, mas não é. Você não conseguia fazer nada. Você não respirava, não circulava o sangue pelo seu corpo. Essa é a imagem de alguém morto em seus delitos e pecados. E Jesus Cristo nos toma pela mão direita e nos coloca de pé, para viver uma vida que glorifique e louve a Ele. E talvez você esteja como esse homem, precisando que seus pés e seus tornozelos se firmem de novo. Precisando voltar a caminhar com Cristo, ou iniciar uma caminhada com Ele. E a gente percebe a transformação na vida desse homem, porque a primeira atitude que ele tem é entrar aonde? No templo. Ele não sai para beber, ele não fala, vou encher a cara e vou comemorar com meus amigos, eu vou para qualquer outro lugar, agora eu vou poder fazer um monte de coisa errada, eu vou poder correr. Esse homem, diz o versículo 8,
passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Isso nos chama a atenção para outro fato da nossa vida. Quando Deus nos restitui de uma condição terrível, de uma condição difícil, de um sofrimento, qual é a nossa primeira atitude? Será que, como esse homem, a gente entra no templo louvando? E sabe o que é entrar no templo louvando? É você viver uma vida que glorifique a Deus. É você orar e você ler a Bíblia. É você não perder uma oportunidade de ir à igreja. É você não perder uma programação da igreja. É você orar pelos seus filhos. É você lutar pelo seu casamento. É você não ficar naquela rodinha de conversa que só tem coisa que não presta no seu trabalho. É você parar de falar mal dos outros. Isso é entrar no templo. Porque entrar no templo aqui simboliza alguém que foi alcançado por Jesus e que foi restaurado, e que parou de fazer as coisas do mundo e que parou de jogar a vida fora. A vida daquele homem não seria mais desperdiçada na porta do templo pedindo esmola, mas seria dedicada a glorificar a Deus. Será que nós não temos desperdiçado a nossa vida? Precisamos fazer essa avaliação. Porque esse Deus que nos pega pela mão direita, nos fortalece, Ele quer que a gente glorifique e exalte o nome dEle, com a vida que Ele nos deu. Então nós precisamos, diante disso, parar de deixar para depois. Parar de tratar muitas vezes a igreja como uma coisa que é um peso na nossa vida. Eu ainda vejo muita gente falando: domingo à noite eu não posso não, tem igreja. Ou domingo de manhã, não, muito cedo, tem igreja, né, domingo de manhã. Como se a igreja fosse um peso, mas é um privilégio. E se nós não aprendemos isso, por exemplo, na pandemia, nós não vamos aprender mais, né? Então, trate as coisas de Deus como prioridade, sabendo que é Ele quem te fortalece. Às vezes você, pai, mãe, você pode achar que tudo depende de você. Que você é o centro de tudo, e se você não estiver ali, se você não fizer, Mas se você, como pai, como mãe, não depender de Deus, você não vai aguentar. Porque você falha. Você vai falhar. Mas a questão é que a sua vida deve apontar para aquele que não falha, que é Jesus. Apesar das nossas falhas, a nossa vida deve apontar para aquele que não falha. O versículo 8, irmãos, ainda nos ensina que nós devemos louvar a Deus. Nós devemos louvar a Ele, mesmo em meio à dificuldade. E essa era uma profecia que foi dada no Antigo Testamento, em que se cumpriria a era messiânica, né? A era em que o Messias viria, e aí as curas seriam feitas, o povo começaria a saltar e louvar a Deus. Por isso, eu quero ler o texto de Isaías, capítulo 35, versículo 4 a versículo de número 6. Isaías 35, do 4 até o 6. Diz assim a palavra de Deus: dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos,
e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A reação desse homem é o cumprimento dessa profecia. Chegou o tempo em que os coxos saltarão como cervos, porque chegou um tempo em que não tem mais enganação. O verdadeiro Messias passou por ali e deu essa autoridade aos discípulos. E o cenário anterior, mostrado por Isaías nesse texto, também nos chama a atenção, irmãos, porque ele começa falando: dizei aos desalentados de coração. Isso significa: diga àqueles que não têm mais esperança. Diga àqueles que acham que não tem mais solução. Que é o cenário enfrentado por esse homem aqui. E que é o cenário que a gente enfrenta talvez uma vez na vida, talvez mais de uma vez na vida. A gente fique sem esperança. Mas a nossa esperança é renovada quando a gente deixa de olhar para a gente e passa a olhar para Deus. A reação do homem em Atos 3 é um salto espontâneo, é um salto cheio de alegria, é um salto de alguém que foi transformado pelo Evangelho. Por isso ele entrou no templo saltando e louvando a Deus. Então você não precisa mais ficar com as esmolas na porta do templo. As esmolas na porta do templo é para quem ainda não conhece a Jesus. Agora, se você já conhece a Ele, tenho que te dizer que ainda tem muita gente pedindo esmola na porta do templo. Você não tem autoridade apostólica para curar ninguém. Mas você pode apresentar a maior cura de todas, que é o Evangelho. Aqueles que ainda não têm essa noção de que o Senhor Jesus Cristo salva. Como família, é hora de dar esse passo também para dentro do templo. Participar mais da igreja. Como eu falei, começar a fazer culto doméstico. Buscar a Deus em família. E saber que isso não é uma obrigação, mas é um privilégio do povo de Deus. Nós partimos para a última atitude, no versículo 9 e versículo 10, que é testemunhar a obra de Deus na nossa vida. O texto aí no versículo 9 começa assim: viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Esse milagre aqui foi visível para que as pessoas fossem alcançadas e as pessoas fossem tocadas e vissem que o poder de Jesus Cristo estava ali. Por isso que Pedro e João, que, lembra, tinham aquele hábito de ir todos os dias, no mesmo horário no templo, eles são testemunhas do Evangelho. As pessoas viam eles indo orar no templo naquele horário todos os dias. E agora as pessoas viram eles curando com o poder verdadeiro do Evangelho, porque as pessoas sempre observam a vida dos filhos de Deus. E isso nos chama a nossa responsabilidade. Se as pessoas sempre observam a vida dos filhos de Deus, o que elas têm observado na nossa vida? O que elas têm visto? Pessoas que realmente se dedicam, como Pedro e João, e não oferecem só prata ou ouro, e não vão com as outras falando palavras de baixo calão, fofocando. O que elas têm visto na nossa vida? Porque as pessoas nos observam a todo momento, aquilo que fazemos e aquilo que deixamos de fazer também, aquilo que falamos e aquilo que deixamos de falar, o que sai, por exemplo, dos nossos lábios, é aquilo que edifica ou aquilo que causa algum tipo de contenda. Porque, irmãos, nós vivemos tempos em que as pessoas, hoje em dia, falam
assim, eu discordo. Aí você pergunta, por quê? Eu não sei, eu só discordo. Porque elas querem chamar a atenção. Mas a gente precisa ter a sabedoria de, em alguns momentos, glorificar a Deus até com o nosso silêncio. Porque Ele é glorificado com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós, em alguns momentos, deixamos de falar também. Então, Pedro e João estavam sendo observados e nós, como filhos de Deus, também somos. E o versículo 10 diz, reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta do templo. Então, esse homem foi reconhecido. As pessoas olhavam e diziam, não é possível. Talvez algumas das pessoas que colocavam esse homem na porta do templo tenham dito, não, eu acabei de colocar esse cara ali na porta. Não, eu ajudei a trazer ele hoje. Não é possível, aquele cara perde na porta do templo há 10 anos. Não é possível, aquele cara perde na porta do templo há tanto tempo. O que aconteceu? E as pessoas foram admiradas. Assim como elas ficam quando elas veem alguma transformação real na nossa vida. De repente, ela olha para alguém e fala, mas aquela pessoa falava palavrão todos os dias. Não, mas aquela pessoa falava mal de todo mundo. Mas aquela pessoa não era responsável com os filhos. Mas aquela pessoa, ela não gostava de trabalhar, ela não trabalhava, ela não sustentava a sua casa. Mas de repente ela foi transformada pelo Evangelho. E glorifica a Deus com a sua vida. Quero chamar a atenção, no final do versículo 10, para o sentimento das pessoas ao redor. Se encheram de admiração e assombro, por isso queria acontecer. Essas pessoas não acreditavam. As pessoas achavam que estavam sonhando. Tamanho milagre que foi realizado. E esse é o impacto de quando o Senhor transforma a nossa vida. As pessoas ao nosso redor têm que ser alcançadas também por esse Evangelho. Não porque a gente mudou e aquilo deve ser visto como um mérito nosso, mas os méritos de Jesus Cristo na salvação que foi operada em nós devem assombrar as pessoas a ponto delas falarem, só Jesus Cristo poderia mesmo fazer isso. Por fim, eu quero te lembrar do menino no começo do sermão. O menino que era esse coxo, né? Aquele menino que não podia brincar, que não podia correr e provavelmente teve uma vida totalmente excluída da sociedade. Agora ele poderia entrar no templo saltando e louvando a Deus. Agora ele poderia aprender alguma profissão. Agora ele poderia até ajudar as pessoas. Talvez você se veja nesse momento precisando de algum tipo de restauração como esse coxo precisava. Mas não se esqueça que quando o Senhor conceder, se levanta, entra no templo saltando e louvando a Deus para que as pessoas testemunhem o verdadeiro Evangelho na sua vida. Se levanta e ajude as pessoas a não ficar na porta do templo, mas a entrarem no templo e a terem um relacionamento verdadeiro com Deus. E apesar da sua dor e do seu sofrimento, mesmo assim, se levanta e louva a Deus, porque esse louvor é só o começo do louvor que nós prestaremos a Ele na glória.